Olá, queridos alunos, sejam bem-vindos à nossa última aula sobre legislação do SUS com o conteúdo para o concurso da CESAP. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu já agradeço de antemão, por vocês terem me acompanhado, pela oportunidade de poder estar contribuindo com essa sua aprovação do concurso público. Hoje, como de costume, eu apresento o edital e localizo o que é que a gente vai conversar aqui hoje, Nós estamos aí no último tópico do que a gente tinha previsto para esses 6 encontros e vamos conversar um pouco sobre a resolução 553 de 9 de agosto de 2017, que dispõe sobre a Carta dos Direitos e Deveres da Pessoa Usuária da Saúde. Então, a gente vai conhecer um pouco da carta, vocês vão perceber que é uma linguagem tranquila, as questões são fáceis, de serem resolvidas, porque acaba que entra muito na lógica do cuidado humanizado, dos direitos da pessoa como um todo, do princípio da cidadania que a gente tem no Brasil. Se tiverem curiosidade, vocês conseguem encontrar a resolução, que é do Conselho Nacional de Saúde. Aí está no link do site do Ministério da Saúde, e o documento, quando vocês clicam aí embaixo, é o documento do PDF, ele abre assim, e a gente sabe que a Carta de Direitos e Deveres da Pessoa ela é consequência de uma Conferência Nacional de Saúde. As conferências, acaba que no relatório, depois que a conferência é discutida, saem pontos importantes de estruturação. Essa não é a primeira Carta de Direitos e Deveres, mas é a versão mais atualizada que a gente tem. No SUS, a gente já teve outras versões anteriores, e ela foi publicada agora, em 2017, aqui tem dizendo, o plenário do Conselho Nacional de Saúde, em sua 61ª reunião extraordinária, no uso das suas atribuições, que são dadas pelas leis orgânicas, ela atualiza, dispõe e atualiza sobre a Carta de Direitos e Deveres da pessoa usuária do Sistema Único de Saúde. A partir desse documento, muitos serviços constroem suas cartas próprias, seus regimentos próprios no que tange a direitos e deveres da pessoa usuária, partindo do princípio do que está definido nessa resolução. Então, a primeira questão ela é da banca, na banca agora do concurso da CESAP, da IDECAM. Como eu sempre explico, a questãozinha já vem marcada, porque a gente está projetando o material em PDF, mas eu vou resolvendo junto com vocês, tá bom? Então, a resolução do Conselho Nacional de Saúde é 553, de 9 de agosto de 2017, em sua 4ª diretriz, afirma que toda pessoa deve ter seus valores, cultura e direitos respeitados na relação com os serviços de saúde, e que esses direitos serão garantidos por meio de sigilo e confidencialidade de todas as informações pessoais até a data de sua morte, mesmo nos casos de risco à saúde pública. Tem 2 erros aí, o sigilo e a confidencialidade devem ser mantidos até depois da morte. E nos casos de risco à saúde pública, esse sigilo ele pode ser quebrado. Consentimento livre, voluntário e esclarecido a quaisquer procedimentos diagnósticos preventivos ou terapêuticos, mesmo nos casos que acarretem risco à saúde pública, considerando que o consentimento anteriormente dado não poderá ser revogado por decisão livre e esclarecida, mesmo que sejam imputadas às pessoas, a pessoa sanção moral e financeira ou legal. A gente sabe que sim. É o consentimento que é dado para um procedimento, um consentimento que é dado para uma pesquisa, ele pode ser revogado a qualquer momento, seja por decisão da pessoa, por decisão do profissional, do pesquisador. Então, por isso não está certo. Acesso da pessoa ao conteúdo de seu prontuário, ou de pessoa por ele autorizada, e a garantia de envio e fornecimento de cópia, em caso de encaminhamento a outro serviço ou mudança de domicílio. Certíssimo, tá? É uma questão que, na prática, se você for pensar na prática, a gente sabe que tem muito viés, mas o prontuário, ele é no Brasil, o prontuário é do paciente. Estando à guarda desse documento, sob a responsabilidade dos profissionais ou dos estabelecimentos de saúde, tá? E caso a pessoa precise
né, desse prontuário, seja porque ela vai ser transferida para outro serviço, seja porque ela queira a cópia do seu prontuário, ela tem direito. Ela vai solicitar a organização de saúde, e a organização de saúde vai dar o prazo que é estabelecido, tá, para essa pessoa ela ter acesso, pegar a sua cópia. Então, e a pessoa, ela pode, tá? O responsável legal daquela pessoa também tem acesso ao prontuário, ou uma pessoa que ela autorize esse acesso. Nomeação pela equipe médica, quem fará a tomada de decisões para a eventualidade de se tornar incapaz de exercer sua autonomia, não. Se a pessoa ela não tem mais condição de exercer sua autonomia, de fato, uma pessoa, mas que ela delegar, ou que legalmente tem esse poder, e não que é nomeado pela equipe médica. Recebimento obrigatório de assistência religiosa, espiritual, psicológica e social. Recebimento obrigatório não, porque de todo mundo teria que receber. Essa questão é uma decisão da pessoa, caso ela deseje. Tá bom? Então, de fato, letra C, a resolução 553, ela tem 8 diretrizes. Eu já trouxe aqui as diretrizes, porque já facilita para nós resolvermos as próximas questões. Primeira diretriz, toda pessoa tem direito, de cada diretriz dessa, né, eu recomendo que, se você tiver tempo, dê uma olhadinha no documento, porque você fortalece mais ainda seu conhecimento. Cada diretriz dessa sai subitens, né, que fortalecem a diretriz. E que traz de uma forma mais minuciosa em que situações essas diretrizes elas são aplicadas. Toda pessoa tem direito, em tempo hábil, ao acesso a bens e serviços ordenados e organizados, para a garantia da promoção, prevenção, proteção, tratamento e recuperação da saúde, ou seja, em tempo hábil, acesso a bens e serviços de forma organizada. A própria rede é uma forma de organização, a principal que a gente tem no SUS. Segunda diretriz, toda pessoa tem direito ao atendimento integral, aos procedimentos adequados e em tempo hábil, a resolver o seu problema de saúde de forma ética e humanizada. Ética e humanizada está sendo encaminhada, e se precisar ser encaminhada. Essa frase aí, acho que cortou em algum momento. Se precisar, né, ela deve ser encaminhada para esse atendimento. Toda pessoa tem direito ao atendimento inclusivo, humanizado e acolhedor, realizado por profissionais qualificados, em ambiente limpo, confortável e acessível. Toda pessoa deve ter seus valores, culturas e direitos respeitados na relação com os serviços de saúde. Quinta diretriz, toda pessoa tem responsabilidades e direitos para que seu tratamento e recuperação sejam adequados e sem interrupção. Sexta diretriz, toda pessoa tem direito à informação sobre os serviços de saúde e aos diversos mecanismos de participação. Toda pessoa tem direito a participar dos conselhos e conferências e de exigir que os gestores cumpram os princípios anteriores. Oitava diretriz, os direitos e deveres dispostos nessa resolução constituem a Carta de Direitos da pessoa, os direitos e deveres da pessoa usuária da saúde. Ok? Então, vamos aqui para a questãozinha 2. Resolução Conselho Nacional de Saúde, 553, de 9 de agosto de 2017, são 10 questões, tá, pessoal, que eu trouxe para vocês. Aprova a atualização da Carta dos Direitos e Deveres da pessoa usuária da saúde, dispondo sobre as diretrizes dos direitos e deveres da pessoa usuária. Sobre essas diretrizes, assinale a alternativa correta. Cada pessoa possui direito de ser acolhida quando chegar ao seu serviço e conforme sua necessidade de saúde e especificidade, independentemente de senhas ou procedimentos burocráticos, respeitando as prioridades garantidas por lei. Cuidado, né? Porque quando a gente diz independentemente de senhas ou procedimentos, é que a pessoa deve ser acolhida. O atendimento, sim, pode ser mediante um agendamento, assim, mas toda pessoa deve ser acolhida em qualquer serviço do Sistema Único de Saúde. B, a promoção e proteção da saúde não deve estar relacionado com as condições sociais. Está, gente. Está, sempre está. Isso está previsto desde a 8.080 do SUS, a questão dos determinantes e condicionantes de saúde. O acesso aos serviços de saúde se dará pela atenção básica, somente em exceções, de jeito nenhum. A gente sabe que a porta preferencial de entrada do usuário no sistema e na rede é a atenção primária. Lá não tem regulação.
O usuário, qualquer momento que ele chegar, ele vai ser acolhido e atendido na atenção primária. Não sendo considerada a porta preferencial de entrada nos serviços de saúde, ela já está prevista em vários documentos e a Carta de Direitos não pode ir contra os documentos do SUS, por isso ela ratifica também essa questão. Nas situações de urgência e emergência, somente os serviços especializados nessas áreas deverão perceber e cuidar da pessoa de forma alguma. A rede é poliárquica hoje, tá? Então, qualquer estabelecimento de saúde deve acolher, atender, fazer o atendimento inicial dessa pessoa numa situação de urgência e emergência e depois encaminhar para o ponto de referência. Em caso de dificuldade temporária no atendimento às pessoas, deve-se reter essa pessoa no serviço, garantir-lhe o atendimento mínimo até que a situação se normalize de forma alguma. Se no serviço, você poderia até pensar, tá, até uma dificuldade temporária, mas a gente não pode reter a pessoa, porque pode ser uma situação de urgência, ela tem direito a ir para outro ponto que tenha condição de atendê-la. Tá bom? Então, isso não é para acontecer. Então, algumas questões, né, dessa questão, está previsto na primeira diretriz, onde diz: toda pessoa tem direito, em tempo hábil, ao acesso a bens e serviços ordenados e organizados. Lembra? Se diz ordenados e organizados, a gente tem que seguir os princípios da rede. E os princípios da rede diz que a atenção básica é porta de entrada preferencial do sistema, coordenadora do cuidado e ordenadora do usuário na rede de atenção à saúde. Então, toda pessoa tem direito, em tempo hábil, ao acesso a bens e serviços ordenados e organizados para a garantia da promoção, prevenção, proteção, tratamento e recuperação da saúde. Cada pessoa, lembra que eu disse que a cada diretriz dessa, embaixo vem vários itens, cada pessoa possui direito de ser acolhida no momento em que chegar ao serviço, conforme sua necessidade de saúde e especificidade, independentemente de senhas ou procedimentos burocráticos, respeitando as prioridades garantidas em lei. A promoção e a proteção da saúde devem estar, né, a gente conversou isso na questão, relacionados com as condições sociais, culturais e econômicas das pessoas, incluindo aspectos como segurança alimentar e nutricional, saneamento básico e ambiental, tratamento às doenças negligenciadas conforme cada região do país, iniciativas de combate às endemias e doenças transmissíveis, combate a todas as formas de violência e discriminação, educação baseada nos princípios dos direitos humanos, trabalho digno, acesso à moradia, transporte, lazer, segurança pública e previdência social. Ainda, o acesso se dará preferencialmente nos serviços de atenção básica, lembra? Nas situações de urgência e emergência, qualquer serviço de saúde deve receber e cuidar da pessoa, bem como encaminhá-la para outro serviço no caso de necessidade. Em caso de risco de vida ou lesão grave, deverá ser assegurada a remoção do usuário em tempo hábil e em condições seguras para um serviço de saúde com capacidade de resolver seu tipo de problema. O encaminhamento às especialidades e aos hospitais pela atenção básica será estabelecido em função da necessidade de saúde e indicação clínica, levando-se em conta a gravidade do problema a ser analisado pelas centrais de regulação com transparência. Quando a gente estudou aqui a Política Nacional de Atenção Básica, a própria Política de Atenção Especializada, a gente viu essa questão da regulação. Quando houver alguma dificuldade temporária para atender as pessoas, é de responsabilidade da direção e da equipe de serviço acolher, dar informações claras e encaminhar sem discriminação e ou privilégios, tá bom? Questãozinha 3. Vamos lá, estão vendo como as questões são tranquilas, porque só basta a gente compreender dos direitos humanos de forma geral, não é? Da questão do acesso universal do SUS, do acolhimento, da humanização, e tudo vai ficando mais tranquilo para a gente resolver. Questão 3. A resolução número 553, de 9 de agosto de 2017, do Conselho Nacional de Saúde, que atualiza a Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde, estabelece que toda pessoa tem direito à informação sobre os serviços de saúde e aos diversos mecanismos de participação. Nesse sentido, recomenda-se que as unidades básicas de saúde constituam espaços legítimos de participação da comunidade, denominados conselhos locais de saúde, tá? A participação da comunidade, a participação social, ela deve acontecer de forma ativa dentro do SUS. A gente sabe que de forma regular, né, com poder de gestão e decisão, pela 8.140
2002, né, foi constituído os conselhos e... Perdão, pessoal. Os conselhos e as conferências de saúde. Mas a participação social, né, a participação da comunidade, ela deve ser percebida no dia a dia dentro das instâncias do SUS. E no caso das unidades básicas, a gente tem os conselhos locais de saúde, que muitas vezes estão agregados às associações de moradores e outras que participam ativamente da atenção básica. Está previsto, né, na Carta de Direitos, na sexta diretriz, olha aí, toda pessoa tem direito à informação sobre os serviços de saúde e os diversos mecanismos de participação. A educação permanente em saúde e a educação permanente para controle social devem estar incluídas em todas as instâncias do SUS e envolver a comunidade. A educação permanente, a gente sabe, né, no próprio SUS existe uma política específica, que a proposta da educação permanente é atualização, desenvolvimento, né, fortalecimento profissional através da pedagogia da problematização, trabalhando nos contextos locais, os contextos institucionais e com a participação, evidentemente, ativa da comunidade. As unidades básicas de saúde devem constituir conselhos locais de saúde com participação da comunidade. As ouvidorias, Ministério Público, audiências públicas e outras formas institucionais de exercício da democracia garantidas em lei são espaço de participação cidadã. As instâncias de controle social e o poder público devem promover a comunicação dos aspectos positivos do SUS. Questãozinha 4. A resolução do Conselho Nacional de Saúde dispõe sobre a Carta dos Direitos e Deveres da Pessoa Usuária da Saúde. De acordo com o mencionado no ato normativo, a promoção e a proteção da saúde não devem estar relacionados com as condições sociais, culturais e econômicas das pessoas, em razão do princípio da isonomia, de forma alguma, não é, gente? A gente já viu isso aqui, devem estar. Os serviços de saúde serão organizados segundo a demanda da população, devendo ser limitados por produção e quantidade, que os serviços devem ser organizados de acordo com a necessidade da população, isso é verdadeiro. Agora, limitado por produção, não. Nos serviços de saúde, haverá plena visibilidade aos direitos e deveres das pessoas usuárias, sendo facultativa a visibilidade aos direitos e deveres das pessoas que trabalham no serviço, não. Também é compulsório, né, que haja uma visibilidade dos direitos também dos trabalhadores, assim como dos direitos e deveres da pessoa usuária. Cada usuário do serviço de saúde, né, porque às vezes a gente pensa, como está destacando muito aqui a questão da Carta do Direito dos Usuários, e nos serviços a gente sempre coloca, né, que é direito da pessoa ser acolhida, que ela não deve pagar por uma questão do SUS, a gente também coloca que é direito do trabalhador não ser agredido, né, e várias outras questões também. Cada usuário do serviço de saúde deve ser identificado pelo nome e sobrenome civil, vedada a utilização de campo e documentos para registrar o eventual nome social, está errado aí. Também o direito da pessoa ter seu nome social registrado nos documentos e ser chamado pelo seu nome social hoje. Cada pessoa possui direito de ser acolhida no momento em que chegar ao serviço e conforme sua necessidade de saúde e especificidade, independentemente de senhas ou procedimentos burocráticos, respeitando as prioridades garantidas por lei. Essa questão já cai, sabe? Porque a gente sabe que na prática, infelizmente no SUS, às vezes tem muita burocracia, muita questão, né? Se você for pensar na prática, talvez você erre essa questão aí. Mas lembre-se, aí está falando do acolhimento, tá? Dessa pessoa. Ok? Não vou repetir, porque esses pontos a gente já conversou aqui. Questão 5. A atualização da Carta de Direitos e Deveres da Pessoa Usuária da Saúde foi aprovada através da Resolução 553, de 9 de agosto de 2017, sobre os direitos da pessoa na rede de serviços de saúde. De acordo com a Resolução 553 de 2017, analise as assertivas e identifique o verdadeiro e falso. Vamos lá? A pessoa na rede de serviços de saúde tem direito a acompanhante, pessoa de sua livre escolha nas consultas e exames? Sim, não só nas consultas e exames, internação também, mas aí também não falou exclusivamente, então tá ok. Na rede de serviço, a pessoa tem direito a atendimento agendado, preferencialmente por ordem de chegada? Não. Agendado preferencialmente por horário, tá? Então tá errado. O usuário do serviço de saúde tem direito de ser identificado pelo seu nome e sobrenome, não podendo ser identificado por número, nome social,
pode ser identificado por nome social, não deve ser identificado por número, código de doença, outras formas, não deve. Mas pelo nome aí botou só para uma pegadinha, ó. Nome social ele pode. Então também está falso. É verdadeiro, falso. E falso, como está aí na alternativa A. Olha só, está previsto na resolução o atendimento agendado nos serviços de saúde, preferencialmente com hora marcada. O direito a acompanhante, pessoa de sua livre escolha, nas consultas e exames. Identificação pelo nome e sobrenome civil, devendo existir em todo documento do usuário e usuária um campo para se registrar o nome social, independente do registro civil, sendo assegurado o uso do nome de preferência, não podendo ser identificado por número, nome ou código da doença, ou outras formas desrespeitosas ou preconceituosas. Questãozinha 6. De acordo com a Carta dos Direitos e Deveres da Pessoa Usuária da Saúde, a gente também vai colocar verdadeiro ou falso. É direito da pessoa ter atendimento adequado, inclusive e acessível, com qualidade no tempo certo e com garantia de continuidade do tratamento. E para isso deve ser assegurado atendimento ágil, com estratégias para evitar o agravamento, com tecnologia apropriada, por equipe multiprofissional capacitada e com condições adequadas de atendimento? Sim. Disponibilidade efêmera e acesso a bens e serviços de imunização, conforme calendário e especificidades municipais. Quando ele diz disponibilidade efêmera, é como se não fosse ter sempre. Então, isso aí é falso, tá? Espaço de diálogo entre usuários e profissionais da saúde, gestores e o Ministério Público, são diferentes formas de tratamento possível, verdadeiro. Então, é verdadeiro, falso e verdadeiro, tá? Espera aí, que é que deu errado aqui? Está errado aí essa questão. A alternativa está marcada no certo, no errado. Tá bom, pessoal? Ela é a letrinha B de bola, porque ele diz, ó, espaço de diálogo entre usuários e profissionais de saúde. Ah, já sei, eu que estou equivocada e peço uma retificação a vocês. O Ministério Público não entra nesse diálogo, tá? Esse aí é a falha da questão, ó. Lendo ligeiro, até eu ia me confundir aqui. Então, espaço de diálogo entre usuários e profissionais de saúde, gestores, o Ministério Público não entra, só quando ele é convocado, sobre diferentes formas de tratamento possíveis. Então, de fato, é falsa, eu que estava equivocada, tá bom? Ó, e aí diz, é direito da pessoa ter atendimento adequado, inclusive acessível, com qualidade, no tempo certo, com garantia de continuidade do tratamento. E para isso deve ser assegurado atendimento ágil, né, ágil, com estratégias para evitar o agravamento, com tecnologia apropriada, por equipe profissional capacitada e com condições adequadas. Disponibilidade contínua, por isso que ela estava errado. Acesso a bens e serviços de imunização, conforme calendário e especificidade regional. Realmente não é nem municipal, né? A abrangência é maior do calendário. Espaço de diálogo entre usuários profissionais, gestores e defensoria pública, sobre diferentes formas de tratamento possível. Então, dois detalhes importantes aí. Lá trazia Ministério Público, não é Ministério Público, é Defensoria, e lá trazia também que o calendário era em necessidade efêmera, né, e municipal, e não é. Ok? Questão 7. Eita, desculpa, gente. A mesinha virando aqui, vê se por outra acontece. Né? Ao realizar os trâmites, chegou a me assustar, deve ter assustado vocês aí. Ao realizar os trâmites de internação de sua irmã na clínica médica de um determinado hospital público, a senhora Ana foi informada de que a paciente tinha direito a receber visitas diárias, porém essas não poderiam ultrapassar o tempo total de 30 minutos, para não atrapalhar a rotina hospitalar. É correto afirmar que essa regra do hospital não viola, sim, os direitos dos usuários, pois concede um tempo de visita maior do que o previsto na norma que dispõe sobre o assunto de forma alguma. Está de acordo com a norma que dispõe sobre os direitos e deveres, a qual estabelece que o tempo de visita pode ser livremente determinado pela instituição, de jeito nenhum. Está em desacordo com a norma que dispõe sobre os direitos dos usuários do SUS, que garante o tempo diário de visita não inferior a 2 horas, inclusive pedindo que as visitas sejam o mais abertas possível, tá certo?
viola os direitos, pois a lei garante que o paciente tem direito a receber visita diária, sem estipulação de tempo máximo. É verdade isso aí, só que está dizendo que viola os direitos, né? Sim, viola, perdão. Pois a lei garante que o paciente tem direito a receber visita diária, sim, sem estipulação. Tem um tempo máximo, sim, estabelecido pela organização de saúde, tá? Pelo regimento interno. Pede-se que a visita seja a mais aberta possível, mas a organização de saúde, ela tem direito de estabelecer um tempo que não implique na rotina da organização. Não viola os direitos, tá? Viola sim, já que concede um privilégio maior que o estabelecido de forma alguma. Então, vamos ver como é que está essa questão na Carta de Direitos. O terceiro princípio assegura o cidadão atendimento acolhedor e livre de discriminação, visando a igualdade de tratamento e uma relação mais pessoal e saudável. O direito ao acompanhamento por pessoa de sua livre escolha nas consultas, exames e internação, no momento do pré-parto, parto e pós-parto, em todas as situações previstas na lei. Nas demais situações, tem direito ao acompanhante ou visita diária não inferior às 2 horas, né, durante as internações, ressalvadas as situações técnicas não indicadas. E em outro momento da resolução, ele diz, né, estabelecer o maior tempo de visita possível, de acordo com o estabelecido pelas normas internas do serviço. O serviço ele tem autonomia, só não pode ser inferior a 2 horas, mas pede para ser o mais aberto possível. Questão 8. Em atenção ao disposto na Resolução 553, de 9 de agosto de 2017, a qual se apresenta como aplicando a Carta de Direitos dos Usuários da Saúde e assinale a alternativa incorreta. Consta na primeira diretriz que toda pessoa deve ter seus valores, culturas e direitos respeitados nas relações com os serviços de saúde, sendo que esses direitos devem ser garantidos por meio de sigilo e confidencialidade de todas as informações pessoais, exceto as obtidas após morte, ainda que caso de risco à saúde pública, né? Todas as informações devem ser mantidas em sigilo, mesmo depois da morte, tá? Né? E também diz aí que, ainda que em casos, né, de risco à saúde pública, a gente já vê essa questão. Se tiver risco à saúde pública, esse sigilo ele pode ser quebrado. Então, essa questão está incorreta. A promoção da saúde deve estar relacionada com as condições sociais, culturais, econômicas das pessoas, incluindo aspectos como saneamento básico e ambiental. Isso está previsto, inclusive, em outras legislações. Cada pessoa possui direito de ser acolhida no momento em que chegar ao serviço, e conforme sua necessidade de saúde e especificidade, independente de ser ou procedimentos burocráticos, respeitando as prioridades garantidas em lei. A proteção da saúde deve estar relacionada com as condições sociais, culturais e econômicas das pessoas, incluindo aspectos como segurança alimentar e nutricional. A gente já viu isso aqui no nosso material, tá? Então, ele diz, ó, sigilo e confidencialidade de todas as informações, mesmo após a morte, salvo no casos de risco à saúde pública, por isso aquela questão ela estava incorreta. Questãozinha 9. Segundo a Carta de Direitos dos Usuários da Saúde, que dispõe sobre direitos e deveres, o recebimento das receitas e prescrições terapêuticas devem conter, a partir de sua aprovação e promulgação em 2019, exceto, então, dizendo que as prescrições e as receitas devem ter, exceto, somente escrita, impressa ou digitada, extinguindo as caligrafia legível e datilografada. É por isso que está errada, porque ela pode ser escrita, impressa ou digitada, mas não pode se extinguir a caligrafia legível. A caligrafia legível deve existir. Nome genérico das substâncias é um direito do usuário ter isso nas receitas. Indicação clara da dose e do modo de usar é um direito do usuário. Textos sem códigos ou abreviaturas é um direito do usuário. A gente vai ver como é que se apresenta na resolução. Segunda diretriz, o recebimento das receitas e prescrições terapêuticas deverão conter o nome genérico das substâncias prescritas, clara indicação da dose e do modo de usar, escrita impressa, datilografada ou digitada ou em caligrafia legível, por isso que estava errada aquela, textos sem códigos ou abreviaturas, o nome legível do profissional e seu número de registro no conselho e a assinatura do profissional
e data dessa prescrição ou receita. E a nossa última questão, questãozinha 10. A resolução 553, de 9 de agosto de 2017, aprova a atualização da Carta dos Direitos e Deveres da Pessoa Usuária da Saúde. Avalie, com base na resolução, se as diretrizes a seguir estão corretas. Vamos lá? Toda pessoa tem direito, em tempo hábil, ao acesso a bens e serviços ordenados e organizados para a garantia da promoção, prevenção, proteção, tratamento e recuperação da saúde? Sim, a gente já viu isso aqui em várias questões. Toda pessoa tem direito ao atendimento integral, procedimentos adequados e em tempo hábil a resolver o seu problema de saúde de forma ética e humanizada? Sim. Toda pessoa tem direito ao atendimento inclusivo, humanizado e acolhedor, realizado por profissionais qualificados, em ambiente limpo, confortável e acessível? Sim, a gente já viu isso aqui. Toda pessoa deve ter seus valores, culturas e direitos respeitados na relação com os serviços de saúde. Toda pessoa tem responsabilidade e direitos para que seu tratamento e recuperação sejam adequados e sem interrupção. Todas as alternativas são verdadeiras. Olha só aí, tá bom? E antes de eu terminar, meus amores, eu queria só reforçar, né? Você veja que as questões acabam se repetindo e o conteúdo vai saturando, tá? Mas eu queria só lembrar que essa carta ela é de direitos e deveres. E um dos deveres, tá? São poucos os deveres que a carta traz. Ela, de fato, traz mais direito. Um dos deveres é que o paciente, o usuário, ele tem a obrigação de colocar para o profissional que o atende suas queixas, seus sintomas, se responsabilizar por seguir a prescrição, realização dos exames que são solicitados pelos profissionais, tá bom? Então, trago em destaque caso alguma questão cobre isso, mas a grande maioria das questões, como vocês viram, também não tem muitas questões sobre essa resolução. As que eu peguei de várias bancas, acaba que elas são bem parecidas, tá bom? Muito obrigada por ter estado comigo, não só hoje, mas durante todas as aulas. Que Deus os abençoe e eu estou na torcida pela sua aprovação. Muito obrigada e sigo à inteira disposição de vocês.